Olá, amigos da Rádio Opinião Play. Hoje aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo jogou pela terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o capital do Distrito Federal. O técnico Renato Paiva surpreendeu a todo mundo, escalou uma equipe com muitas reservas, poupou jogadores como Igor Jesus, Savarino e conseguiu uma grande vitória. 4-0 para o Botafogo, vai jogar a segunda partida com uma enorme vantagem. Eu diria que o jogo valeu muito pelo resultado, muito pela forma como escalou o técnico Renato Paiva, dando aí oportunidade a outros jogadores, demonstrando que até mesmo jogadores que estavam na reserva podem se adequar ao esquema tático que ele vem pensando para o Botafogo. Em muitos momentos o Botafogo foi organizado no jogo, conseguiu fazer a vantagem. Então, acho que para o torcedor que veio até aqui hoje no estádio Newton Santos e que assistiu a partida de casa, foi um bom jogo, né? 4-0 para o torcedor e para o feriado do Dia dos Trabalhadores. Feliz com o resultado, André. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Rádio Opinião. Com certeza. Amanhã a galera botafoguense vai ter um feriado mais tranquilo, porque o trabalho foi bem feito aqui na partida de hoje, né, Gilmar? Como você bem disse, o técnico Renato Paiva optou por aquele esquema que ele usou contra o Fluminense, só que hoje ele mesclou bastante a equipe. Igor Jesus, Savarino começaram no banco de reservas. Botafogo no primeiro tempo, né, com a partida controlada, abriu ali o placar com Alex Telles, uma cobrança excepcional de pênalti, né, um exímio batedor de pênalti, o Alex Telles. Botafogo soube administrar a vantagem, é verdade. A gente tem que falar também que o Capital é uma equipe inexperiente, né, fez a sua primeira partida fora da sua cidade e foi notório, a gente percebeu isso, essa dificuldade que a equipe do Distrito Federal teve aqui no Newton Santos, encarar o campeão da América e o campeão brasileiro. E o Botafogo fez o dever de casa. No segundo tempo, o técnico Renato Paiva fez os ajustes, botou os titulares e aí a coisa desandou, né, Gilmar? Poderia ter sido até maior esse placar final de 4-0. E vale lembrar que é a segunda partida consecutiva, uma vitória diante do Fluminense, em que o Botafogo consegue aí se reorganizar, uma vitória diante da equipe do Capital, do Distrito Federal, segunda vitória consecutiva. Isso vai construindo uma confiança no trabalho do treinador, os jogadores também vão readquirindo, né, uma nova maneira de atuar, uma forma que faz com que o Botafogo volte até a ser mais competitivo para o restante da temporada. O Botafogo deve encarar o Bahia, quase que eu falei Bangu, o Bahia pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo fora. Eu acho que para o treinador Renato Paiva vai ser um jogo tenso, né? Porque o torcedor do Bahia tem na lembrança a passagem do treinador que não foi nada legal. O Botafogo deve ir para essa partida desfalcado, porque tanto o Alexander Barbosa quanto o Savarino saíram de campo. No caso do Alex Telles, parece que saiu de moletas. Então acho que vamos ter aí esses dois jogadores desfalcando a equipe do Botafogo com pelo menos aí umas 2 partidas. Ainda tem o Gregory, né, Gilmar? O Gregory está suspenso pelo 3º cartão amarelo, também desfalca a equipe contra o Bahia. Talvez seja, por isso, interessante fazer com que os reservas atuem, dê confiança a esses jogadores. Essa estratégia até agora está funcionando. Vamos ver na próxima rodada diante do Bahia, André. Com certeza, Gilmar. É importante rodar o elenco. A gente fala principalmente desse esquema posicional que o Renato Paiva propõe. Ele sempre troca os laterais, uma partida é o Vitinho, a outra é o Ponte, assim como é na esquerda entre o Alex Telles e o Cuiabano. É importante rodar o elenco, ele conhecendo cada vez mais a profundidade do elenco que ele tem, os jogadores que ele tem à disposição. E um ponto legal que eu acho bacana a gente destacar foi que quem entrou hoje deu conta do recado, né? Principalmente o Juan Cruz aproveitou a oportunidade, fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo.
O Cuiabano, que hoje começou na reserva, entrou, foi muito bem, participou dos 3 últimos gols do Botafogo. Então, com isso, o treinador vai conhecendo melhor o seu elenco. A gente já começa a ver o Botafogo muito mais organizado, naquela transição ofensiva interessante. O Botafogo, nos 2 últimos jogos, fez 6 gols e não tomou nenhum. A gente começa a observar de perto o trabalho do técnico Renato Paiva, surgindo efeito e resgatando a melhor versão do Botafogo que a gente viu no ano passado. O cenário mudou. Como o futebol é dinâmico, um cenário em relação à equipe, ao trabalho do treinador, se alterou em 2 rodadas. Se vai permanecer assim, se o Botafogo vai seguir até o Mundial sendo competitivo, ganhando jogos importantes, fazendo boas atuações, isso a gente vai ver rodada a rodada, né? Fase por fase. O Botafogo está vivíssimo na Libertadores, mas precisa vencer o Carabobo fora. Botafogo está muito vivo na Copa do Brasil, deve passar para as oitavas, tem que confirmar lá no jogo de volta no Distrito Federal no final de maio. E o Botafogo ganhou um respiro no Campeonato Brasileiro. Acredito que até a janela do meio do ano, se continuar assim, dá para suportar, mas é claro, para o resto da temporada, a diretoria vai ter que buscar peças. O Botafogo precisa se reforçar se quiser beliscar ali, chegar a conquistar ou a Libertadores de novo, ou o Campeonato de novo, Brasileiro de novo, ou quem sabe a Copa do Brasil. Isso a gente vai contar essa história ao longo dessa jornada. E a gente então pede a você que se inscreva no canal, que deixe seu like e que ajude a gente aqui da Rádio Opinião Play, tá certo? Obrigado, gente. Rádio Opinião Play, jornalismo com responsabilidade.